Transportes da Zona Oeste esteve presente no segundo Fórum de Mobilidade de Teresópolis, realizado na última quinta-feira, 16 de novembro. E nesse vídeo, você confere um pouco de tudo que foi debatido nesse evento de grande importância para a mobilidade e pode ver pontos que podem ser debatidos na melhora da mobilidade urbana do Rio de Janeiro. O prefeito Leonardo Vasconcelos abriu os debates do fórum comentando sobre os números da tarifa zero, alcançando a incrível marca de 1 milhão de passageiros transportados desde a implementação do programa em janeiro desse ano. O prefeito também comentou os desafios enfrentados pelo sistema de transporte antes da implementação do subsídio público da prefeitura para as empresas de ônibus, que tornou possível a redução da tarifa de R$ 5,30 para R$ 4,90, também em janeiro. Foi anunciado também o programa Vai Terê, o novo programa de benefícios em que o passageiro conquista pontos ao cumprir desafios. A TZO, Gustavo Balieiro, representante da Bus2, conversou um pouco com a gente e explicou como funciona o aplicativo. O Vai Terê é o programa de fidelidade do aplicativo Vai de Ônibus. O aplicativo é exatamente o aplicativo oficial do município de Teresópolis. A Bus2, então, ela oferece no modelo White Label aplicativos que vão funcionar para comunicação direta e oficial com o passageiro. O que isso permite, na verdade? Que o passageiro saiba tudo aquilo que é programado e de forma oficial o que vai acontecer. Os veículos em tempo real, então, são conectados através do GPS, da operação, todos os dados planejados, e a primeira coisa é ter previsibilidade de todas as informações do serviço. E aí, essa nova funcionalidade, que é o Clube de Mobilidade, ele é não só para trazer mais informações, mas para ser um elo de comunicação da operação e da prefeitura com o sistema de transporte. E aí isso vai servir para fidelizar o passageiro e dar benefícios para o passageiro. O programa ele vai ser feito através de desafios. E como é que isso funciona? A prefeitura, os operadores vão combinar exatamente quais vão ser esses desafios e bonificar o passageiro toda vez que ele cumprir esses desafios. Então, por exemplo, o passageiro anda na linha 12. E aí você tem uma linha que passa exatamente no ponto de origem desse passageiro até onde ele vai. E ela está mais vazia, uma viagem que ela é muito próxima de horário. Então vai ser enviado, por exemplo, um desafio para o passageiro cumprir. Quando ele mudar o comportamento dele do que ele fazia para essa nova linha, ele recebe então essa bonificação para ele poder gastar com o que ele quiser. Ele pode gastar com novas passagens, ele pode gastar, por exemplo, com recarga de celular e todos os benefícios, porque é uma pontuação que ele resgata como for mais conveniente para ele. Então agora, simplesmente os primeiros 1.000 que cadastrarem já vão ganhar a quantidade de pontos que é referente a uma passagem de ônibus. Então, como esse primeiro desafio, vários outros vão sendo disponibilizados já no início do programa para o passageiro ser bonificado ou ele ser beneficiado utilizando o ônibus e cumprindo esses desafios. Então, em linhas gerais, é exatamente isso que é o programa e o aplicativo. Uma forma de comunicação com o usuário e principalmente bonificar, fidelizar e trazer o usuário para o centro do transporte coletivo. Cíntia Blank, representante da WRI Brasil, apresentou resultados de pesquisa de satisfação do usuário do transporte público da cidade. A pesquisa foi feita considerando inúmeros cenários e fatores de uso, como o conforto das estações, o gasto com transporte, as integrações e as informações disponíveis ao usuário. Dentre os resultados, a pesquisa aponta que 60,6% do público do transporte coletivo é composto por mulheres, além de 50,6% do público se identificarem como pretos ou pardos. O segundo painel do fórum foi apresentado por Ana Caroline Tomás, representante da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, a NTU. Ela apresentou dados de uma pesquisa sobre o padrão de deslocamento dos usuários de transporte público no Brasil. A pesquisa apontou que 31% dos deslocamentos foram feitos com ônibus em 2024, contra 49% em 2017, além do aumento no número de deslocamentos feitos de carro particular. O levantamento da NTU também trouxe dados sobre a tarifa zero no Brasil, onde 170 cidades possuem o programa da tarifa zero, seja ela universal, seja ela parcial. Jorge Thiago Bastos, representando o Observatório Nacional da Segurança Viária, apresentou dados sobre a segurança viária apontando altos índices de mortalidade no trânsito. O Brasil registrou mais de 30 mil mortes por ano no trânsito, com uma taxa de 16 mortes por 100 mil habitantes, sendo considerada mais alta do que países como Argentina e Chile. Jorge Bastos afirma que o projeto de segurança viário é capaz de induzir um comportamento seguro de todos no trânsito,
como motoristas, ciclistas ou pedestres. Se tratando de referência no transporte de âmbito nacional, Leomar Avelino, representante da Rede Mob Consórcio de Goiânia, apresentou o histórico que permitiu que a cidade virasse o exemplo para todo o Brasil. Ao final de 2021, Goiânia aprovou uma lei que estabelece a reestruturação e organização do transporte público da cidade. A mudança permitiu que fossem adotadas políticas públicas de qualidade no transporte, como gratuidades para pessoas de baixa renda e a tarifa subsidiada. Avelino também apresentou dados da renovação de frota e da expansão do BRT da capital goiana, dando foco na metronização, além do novo plano operacional feito em conjunto com os municípios da região metropolitana de Goiânia. Além dos painéis, os palestrantes realizaram uma mesa redonda para debater o presente e o futuro do transporte público de Teresópolis. Para além das apresentações e da mesa redonda, a Transportes da Zona Oeste também conversou com Rodrigo Alvim, assessor de comunicação da Aviação Dedo de Deus, Alvanir Júnior, gerente de operações da Aviação Dedo de Deus, e Igor Soares, fundador do portal InfoSpot Mobilidade, canal parceiro da TZO. Ao canal, Rodrigo Alvim contou sobre as relações entre a empresa e o poder público de Teresópolis. Hoje a gente tem uma relação muito mais saudável com o poder público do que a gente tinha anteriormente. E isso vem se transformando em soluções, em boas práticas importantes para o sistema de transporte da cidade. Aqui em Teresópolis, desde o início do ano, a gente teve uma redução do valor da passagem, de R$ 5,30 para R$ 4,90, e também foi implementado o Domingão Tarifa Zero, que recentemente já alcançou mais de 1 milhão de embarques desde o início do ano. E essas são políticas que foram sendo construídas a partir desse ano com muito diálogo e muito entendimento entre o concessionário e o poder público. A gente tem um costume de sempre colocar que existe um vilão na história. Mas na verdade isso não é dessa maneira, porque precisa ser de diálogo, porque o que o passageiro na ponta precisa no dia a dia é que essas duas partes, o concessionário e o poder público, possam se entender e buscar as melhores soluções para que o dia a dia da população seja cada vez melhor no transporte público. Já Alvanir Júnior comentou sobre os números expressivos da Tarifa Zero e os desafios para a Aviação Dedo de Deus. Quanto à Tarifa Zero, houve uma preparação anterior, assim que a eleição foi decidida aqui, o prefeito nos acionou e operacionalmente nós conseguimos aumentar o número de viagens em 30% e no decorrer desse ano já aumentamos em mais 10% em cima desses 30%, então conseguimos suprir a necessidade da população inicialmente. A gente vem se adaptando à realidade, buscando ouvir as demandas por região e aí inserir mais viagens nesse contexto. Por fim, Igor Soares pontuou sobre a importância de um evento como o Fórum de Mobilidade e sobre como um bom diálogo entre as operadoras de transporte e o poder público pode fortalecer a mobilidade para todos. É um momento muito marcante porque a gente está dando para a mobilidade o devido destaque que ela merece. É um tema que a gente sabe que afeta diretamente a vida dos munícipes e que hoje a gente apresenta soluções, a gente apresenta um balanço das medidas que a gente vem tomando para transformar essa mobilidade nos deslocamentos diários da população aqui de Teresópolis, trazendo dados importantes sobre essa evolução que a gente teve aqui em Teresópolis e mostrando a importância do bom diálogo entre os operadores e os prestadores de serviços, que são aqueles, as empresas operadoras, que são aquelas responsáveis por operar as linhas, e as prefeituras, que são as responsáveis pelas linhas e por toda aquela estrutura para fazer a coisa acontecer. É muito técnico, é bastante coisa, mas é coisa importante. Um evento na importância do Fórum de Mobilidade mostra claramente como um bom relacionamento entre as operadoras de transporte e o poder público consegue render bons frutos a todos. Os exemplos tanto de Teresópolis quanto de Goiânia podem e devem servir de inspiração para todas as cidades do Brasil e principalmente para o Rio de Janeiro. O diálogo melhor entre quem opera e quem fiscaliza pode ser crucial para a melhora do transporte, deixando como prioridade principal o passageiro e não a tarifa.